Bom, retomando, né? Vamos voltar lá para as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Nós já vimos aqui as hipóteses de rejeição da peça acusatória, né, no caso da denúncia ou queixa, as decisões que reconhecem incompetência ou outras exceções processuais, a decisão de pronúncia, que é a principal aqui em se tratando de cabimento do rese, as hipóteses relacionadas à fiança e à prisão cautelar. E agora vamos dar uma olhadinha aqui nas hipóteses que tratam de decisões relacionadas à extinção da punibilidade. Então, o inciso 8 e 9, ou os incisos 8 e 9, eles vão estabelecer que cabe recurso em sentido estrito das decisões que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, então prescrição, decadência, perempção, morte, perdão, né? E por quê? Porque se trata de decisões terminativas de mérito, né, que encerram o processo. A única ressalva que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: se a prescrição ela for reconhecida, a prescrição, a decadência, a perempção for reconhecida na sentença, aí não caberia recurso em sentido estrito. Por quê? Pelo simples fato de que da sentença cabe apelação. Mas se essa decisão que reconhece a prescrição, que declara a prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade, for uma decisão prolatada no decorrer do processo, não na sentença ao final do processo, caberia o recurso em sentido estrito. No inciso 9, vai dizer também o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, cabe tanto do reconhecimento da causa extintiva de punibilidade, como do indeferimento do pedido de reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, com mais uma ressalva em relação à lei de execução penal, ao processo de execução, né? Na execução, durante a execução penal, essas decisões relacionadas à extinção da punibilidade, elas são recorríveis por meio do agravo em execução, bem conforme o artigo 197 da LEP. Combinado? Bom, vamos lá, avançando. Habeas corpus, decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus, atacável por meio do recurso no sentido estrito. Então, via de regra, você pensa no recurso no sentido estrito da decisão que concedeu ou negou habeas corpus na primeira instância. O juiz de primeira instância que concede ou nega a ordem de habeas corpus, esta decisão é atacável por meio de recurso no sentido estrito. Outras hipóteses que também ainda permanecem relevantes, né, em relação ao recurso em sentido estrito é a hipótese do inciso 14, né, a decisão que inclui jurado na lista geral ou exclui jurado da lista geral. Esta lista geral é aquela lista geral anual que é renovada anualmente, né, em relação à lista das pessoas de reputação ilibada que podem participar do julgamento em plenário do júri, né, como jurados. Nesse caso, o prazo de recurso é um pouco mais extenso, é de 20 dias. O inciso 15 é a decisão que denega a apelação ou a julga deserta. Logo mais no grupo temático eu vou mencionar um caso recente que eu tive, relativamente recente, de um juiz que não recebeu a apelação porque o condenado não havia sido localizado durante o processo, ele havia sido declarada a revelia do acusado depois dele ter sido citado. Do inciso 16, decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, voltando àquelas questões prejudiciais heterogêneas que causam, né, a suspensão do processo, porque o juiz penal não tem competência para analisar a questão prejudicial. Por exemplo, a validade do primeiro casamento no crime de bigamia, né? Então, se tiver que suspender o processo penal para que aquela questão seja resolvida no juízo extrapenal, esta decisão da suspensão, que ordena a suspensão do processo, é recorrível por meio do recurso em sentido estrito. E o inciso 18,
que fala da decisão que aborda o incidente de falsidade. A gente está falando aqui o incidente de falsidade documental, né? Que estabelece se aquele documento ou aquela assinatura é ou não verdadeira. Então, a decisão desse incidente processual que corre paralelamente, né, que antigamente corria no apenso, hoje corre naquele procedimentozinho paralelo, né, não no processo principal, esta decisão é atacável por meio do recurso do sentido estrito. E nós vamos ter agora, recentemente introduzido pelo pacote anticrime, pela lei anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, é uma nova hipótese do recurso sentido estrito, quando não houver homologação da proposta do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, a nova redação. Cuidado, se você ainda não tem essa nova redação, já falei, baixa essa nova redação do site do Planalto, é recente. Então, se houver acordo de não persecução penal entre a acusação, né, o Ministério Público, e o autor do fato, o juiz recusar a homologação a esta proposta, cabe recurso no sentido estrito para qualquer das partes. Tudo bem? Então, tomar cuidado, inclusive, em relação à defesa, que aqui, via de regra, se o juiz recusar a homologação do acordo, não caberia, em tese, habeas corpus, caberia o recurso no sentido estrito, por expressa previsão legal aqui no inciso 25. Combinado? Então, é a mais recente alteração aqui no 581. Então, essas as hipóteses do cabimento e da fundamentação do rese. Vamos dar uma olhadinha agora no processamento do rese, né? Então, no processamento, nós temos aqui o prazo para interposição do recurso é de 5 dias e depois o prazo para apresentação das razões de recurso, 2 dias. Então, como que funciona na prática? A decisão foi proferida, você tem 5 dias para interpor o recurso em sentido estrito por meio de uma petição de interposição. Né? Vocês vão encontrar modelos na internet, depois eu posso mandar um modelo meu no grupo temático. Então, primeiro, uma petição de interposição que é bastante simples, né? Uma lauda apenas dizendo sobre a vontade, né? O desejo de recorrer daquela decisão e a razão. A razão jurídica, o fundamento jurídico. Né? Quando esse recurso é admitido, o juiz vai intimar a parte recorrente para apresentar as razões do recurso. Aí são 2 dias para apresentar as razões. Essa peça, sim, mais elaborada, mais completa, com as razões jurídicas e as razões fáticas do não convencimento ou da não aceitação daquela decisão. Você vai endereçar para quem? Né? A decisão de interposição, a petição de interposição se endereça para o próprio juiz que proferiu a decisão, assim como as razões. Né? Sempre na primeira instância, mesmo porque no recurso em sentido estrito, há aquela possibilidade do juízo de retratação. Legitimidade, tanto defesa como acusação podem interpor o recurso no sentido estrito, né? Ele pode ser apresentado até pelo próprio acusado, né? Desde que isso seja documentado por termo nos autos, daí cabendo à defesa técnica a apresentação das razões jurídicas da insatisfação. Pedido, eu tenho pedido na petição de interposição e o pedido nas razões recursais. Na interposição, o pedido é que o recurso seja recebido e encaminhado ao tribunal competente se não houver o juízo de retratação. E o pedido nas razões recursais é o conhecimento e o provimento do recurso para a finalidade almejada. Né? Anular, voltar o nome para a lista dos jurados, anular a decisão de pronúncia, enfim, reverter uma decisão de pronúncia. Que nesse caso, inclusive, por curiosidade, se chama despronúncia, tá? É a hipótese da despronúncia. O processamento é com o oferecimento das razões, a parte contrária, né, a parte recorrida é intimada, para no mesmo prazo
2 dias, apresentar as contrarrazões de recurso. Se não houver retratação do juiz, e essa decisão do juiz de se retratar ou não é também no prazo de 2 dias, o recurso será encaminhado ao tribunal competente. Então, aí há o segmento do recurso para o tribunal. Havendo retratação, então, interpôs o recurso, apresentou as razões, a parte contrária apresenta as contrarrazões e o juiz se retrata da decisão. Bom, havendo retratação, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer, não sendo mais lícito ao juiz modificar a referida decisão. Então, o juízo de retratação cabe apenas uma vez. A parte que está insatisfeita com a decisão recorre no sentido estrito, a parte contrária apresenta as contrarrazões do recurso de sentido estrito e o juiz, se ele se retratar daquela decisão, a parte que agora se torna prejudicada pode recorrer, mas não poderia haver uma nova retratação, o juiz absolutamente bipolar, aí voltar de novo na sua compreensão, né, modificar de novo o seu entendimento. Beleza? Bom, então é isso. Essas são as informações iniciais do recurso do sentido estrito. Eu espero vocês para as discussões e a elaboração da peça agora no grupo temático. Se cuidem, fiquem em casa. Até breve.